Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e com gratidão a Deus que nesse exato momento eu estou acessando aí o seu dispositivo, seu celular, seu tablet, seu notebook, seu computador, sua TV. Que Deus abençoe intensamente a sua vida. Hoje nós estamos juntos para mais um review e hoje eu quero indicar para vocês e mostrar nos mínimos detalhes o livro Escatologia, a Teologia dos Eventos Finais, do Luciano Nobre Frasson, uma publicação da editora Fonte Editorial. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir. E é uma obra muito interessante, porque o Luciano Nobre Frasson ele vai abordar todas as linhas escatológicas que nós temos aí, as mais famosas, as mais conhecidas e até aquelas que não são tão conhecidas. O autor, de forma imparcial, trabalha todas elas mostrando alguns detalhes que muitas das vezes passam desapercebido nos estudos que a gente faz de escatologia, já que os autores aí de obras escatológicas, na maioria das vezes, eles se posicionam em determinada linha e acabam deixando passar alguma coisa, né? Então, o Luciano Nobre Frasson, ele trabalha todas as linhas de forma imparcial. Não é um material exaustivo no sentido de ter muitas páginas, você já percebe aqui que ele não é tão grosso, ele tem quase 300 páginas e o autor, ele trabalha assim de forma bem panorâmica cada linha de pensamento, mas você tem aqui tudo que você precisa saber sobre a escatologia. Então vamos aqui conhecer o material, capa brochura, que a gente tem uma ilustração muito legal, muito interessante. Vamos entrar aqui agora no conteúdo propriamente dito, que tem uma biografia do Luciano Nobre Frasson, tem a foto dele. A gente já apresentou a Teologia Sistemática, né, Fundamentos da Teologia Sistemática, da editora De Santos, e o livro Os Apóstolos, duas excelentes obras do Luciano, que é um grande teólogo, professor de teologia também, um grande escritor. Aqui tem uma primeira folha de rosto, ficha catalográfica, aqui tem uma dedicatória, uma segunda dedicatória, e aí a gente tem um sumário. O sumário é bem completo, então ele começa trazendo aqui uma apresentação e uma introdução, em seguida a gente tem conceitos escatológicos contemporâneos, e aí ele vai trabalhando a história de cada uma das linhas mais conhecidas, né? Então tem a história milenista, a história pós-milenista, a história pré-milenista, a história pré-milenista dispensacionalista. Em seguida a gente tem os principais proponentes das correntes milenares, então as características de cada corrente. No capítulo 7 a gente vai ter um estudo sistemático da doutrina milenista, então agora ele já vai para o estudo, ele não traz a parte histórica, tanto da doutrina milenista no capítulo 7, a doutrina pós-milenista no capítulo 8, a doutrina pré-milenista no capítulo 9 e a doutrina dispensacionalista no capítulo 10. Então ele vai trazer estudos de cada uma dessas correntes. Capítulo 11, História e Métodos de Interpretação do Apocalipse. Então ele vai trazer aqui as linhas de pensamento que existem com relação à interpretação de Apocalipse. O Apocalipse na visão amilenista, o Apocalipse na visão amilenista, no caso Apocalipse 20 na visão amilenista, Apocalipse na visão pré-milenista, o Apocalipse 20 na visão pré-milenista, e a mesma coisa ele faz Apocalipse 20 na visão pré-milenista dispensacionalista, tá bom? E aí considerações finais e nós temos um apêndice. Gente, é um material muito prático, não é um material tão exaustivo, que ele traz aqui primeiro uma apresentação, em seguida a gente tem uma introdução, ele explica o que seria escatologia, ele traz uma explicação também sobre o que é escatologia individual e escatologia geral, ele vai explicar. A escatologia na era cristã, então aqui ele vai desenvolver um pouquinho sobre a escatologia, trabalhando um período histórico, né, nos 2000 anos da igreja, uma parte muito importante. E aí nós entramos aqui já na matéria da escatologia propriamente dita. E o interessante é que ele traz primeiro conceitos escatológicos contemporâneos, algumas linhas de pensamento com relação à escatologia de teólogos aí modernos, né, teólogos aí de 200 anos para cá, vamos colocar mais ou menos assim. A gente tem aqui o primeiro teólogo, não vou conseguir falar o nome dele, né, mas tá aqui Albert
Hitchell, não sei, alguma coisa assim, e a escatologia individual. Então, como esse material é organizado, pessoal? Ele vai trabalhar o conteúdo e abaixo a gente tem algumas notas que são as citações, né? Muitas das vezes ele faz citações de outros autores e aí ele coloca qual foi a citação. Abaixo a gente tem aqui o nome do livro, no rodapé, o capítulo que está sendo trabalhado e o número da página. Achei que poderiam ter colocado um pouquinho maior, né? Mas a diagramação é boa, tá? Uma diagramação boa. Então essa primeira parte eu gostei porque eu não conseguia compreender muito bem esses conceitos contemporâneos de escatologia, principalmente aquela turma, igual por exemplo Albert Schweitzer, né, que é um teólogo de linha liberal, né, ou neo-ortodoxa, não sei bem aqui, não estou lembrando bem, mas eu não entendia bem a escatologia deles. E o Luciano Nobre Frasson, ele não é aquele... Ele não colocou aqui de forma acadêmica, não, ele não enrolou, pelo contrário, ele foi bem assim, intencional e também ele foi efetivo nas suas explicações. Eu achei isso muito legal, tá? Que ele traz a escatologia de Karl Barth também, Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann. Então tem vários conceitos aqui. Nas primeiras 40 páginas a gente encontra esses teólogos contemporâneos e a escatologia deles, que é um pouco diferente da escatologia que a gente vê aí nas linhas de pensamento majoritárias. A partir do capítulo 2, ele vai trazer as linhas de pensamento escatológicas majoritárias, que boa parte das pessoas seguem. Então, no capítulo 2, ele já traz a história do amilenismo. E aí ele coloca Agostinho, o criador do amilenismo. As explicações são muito boas, são bem práticas. Olha só, ele aqui traz. Outro dado curioso é que a maioria dos amilenistas tem demonstrado considerável simpatia com o pós-milenismo. E devido a isso, muitos amilenistas já foram pós-milenistas. Ele traz assim, explicações bem práticas, né? Então aqui ele explica o Agostinho, que foi o primeiro desenvolvedor, e aí isso passando pela época da Reforma, olha só, milenismo no século XX. Hoje as denominações tais como a Igreja Reformada da América, bem como muitos grupos luteranos e presbiterianos, além da Igreja Católica Apostólica Romana, são primariamente amilenistas. Beleza. Capítulo 3, a história do pós-milenismo. Então aqui a gente tem da mesma forma, Ticônio, o criador do pós-milenismo, a origem da escola escatológica conhecida como pós-milenismo teve seu início através de um dos pais da igreja, Ticônio, viveu no século IV. Então aqui ele explica o que seria o pós-milenismo nessa época, né? Ele traz uma explicação. Então, para Ticônio, o reino milenar duraria até o ano de 380, pois para ele Cristo já estava reinando. Ticônio dizia que o domínio de Cristo está dentro da igreja, sendo este presente e não futuro. Aqui ele faz algumas citações, inclusive do Miller Erickson. Tem um ótimo livro de escatologia do Miller Erickson, que a gente já apresentou no canal, que é o livro Escatologia, a Polêmica em Torno do Milênio também. Esse livro aqui é muito bom, tá? Mas eu achei o do Luciano Nobre Frasson com uma linguagem mais acessível. Bom, aqui ele traz outros teólogos mais modernos, né? Olha só, o milênio de Agostinho e o contexto do pós-milenismo, que a gente tem, por exemplo, Strong e Charles Roger, que também era pós-milenistas. E aí o capítulo 4, olha só, vamos ler aqui o finalzinho. Apenas alguns pós-milenistas dos dias atuais são contra a tese defendida pelos pós-milenistas de hoje. E entre eles temos o nome do rapaz aqui, que defende a tese que apenas pela pregação do evangelho, da obra do Espírito Santo no coração das pessoas, é que o reino de Deus será difundido em todo o mundo. Então, capítulo 4, a gente tem a história do pré-milenismo histórico, ou pré-milenismo clássico. E aí ele traz aqui Justino Marte, o criador do pré-milenismo clássico, remontando lá no século I e II, né? Da era cristã. Muito interessante, né? É a linha de pensamento mais antiga com relação à escatologia, ele traz esse entendimento. Olha só, aqui ele traz outros... Ele vai seguindo de uma forma bem histórica, né? Com relação ao pré-milenismo histórico, aqui a gente tem no período da Reforma, o pré-milenismo histórico no século XVIII e XIX. Então, deve ficar bem claro que nem todo pré-milenista é dispensacionalista, enquanto todo dispensacionalista, por definição, é pré-milenista. Então agora
No capítulo 5 ele vai trazer a explicação do que é o pré-milenismo dispensacionalista, e aí ele traz a origem no século XIX, ele vai explicar quando foi a origem desse sistema. Tá aqui John Nelson Darby, o criador do pré-milenismo dispensacionalista. Ele traz aqui uma explicação, inclusive sobre a Bíblia de Scofield, institutos bíblicos do século XX, que ajudaram a difundir essa linha de pensamento. Ele cita aqui um outro livro também, que é um livro muito bom, que vai trabalhar a escatologia do Novo Testamento, que é esse livro aqui, ó, Escatologia do Novo Testamento, do Russell Shedd. Em breve nós vamos fazer um review desse material também. 6 principais proponentes das correntes milenaristas, ou milenares, né? A partir de agora ele vai trazer os pontos defendidos por cada linha. Então, começando aqui pelo amilenista, pós-milenista, né, que são os teólogos que defendem essa linha, e aqui os pré-milenistas também, além dos pré-milenistas históricos e dispensacionalistas. Isso é uma parte importante para você identificar cada um dos teólogos que defende essa linha, ou a linha de pensamento apresentada. Talvez a linha que você acredita aí. Capítulo 7, estudo sistemático da doutrina milenista. A partir do capítulo 7, ele vai trazer estudos concernentes a cada linha de pensamento escatológico. Ele começa aqui primeiro por um estudo ao sistema amilenista. Então, o sistema escatológico defendido pelos amilenistas é de que não haverá um reino terrestre de Cristo de 1000 anos de duração. Eles defendem sua tese baseada na exegese do livro de Apocalipse 21 ao 10, na qual eles afirmam que nesses versículos 1 ao 10 há uma descrição da presente era da igreja a qual estamos presenciando. Então aqui tem várias explicações sobre a linha de pensamento amilenista, a questão da ressurreição, a questão da tribulação e apostasia, a questão da conversão do povo de Israel, tudo dentro da linha amilenista. Um resumo aqui da escatologia milenista, o sinal dos tempos, ele também mostra. Então, se você quiser conhecer a linha milenista de uma forma imparcial, ele vai trabalhar aqui algumas páginas de forma panorâmica, tá, pessoal? O objetivo desse material, esbarrei aqui na câmera, o objetivo desse material é trazer explicações panorâmicas, tá bom? Esse é o intuito do material. Capítulo 8, um estudo sistemático do pós-milenismo. Então ele vai fazer da mesma forma. Deixa eu ver aqui. Para os seguidores desta corrente de pensamento milenar, o reino de Deus é uma realidade presente. Em outras palavras, é o governo de Deus, de Cristo no coração dos homens. Onde quer que os homens acreditem em Jesus, dedique-se a obedecerem, ali estará o reino. Eles esperam uma conversão de todas as nações antes da volta de Cristo. Então aqui tem, isso também não quer dizer que 100% da população mundial vai se converter. Então aqui tem explicações do período da prosperidade espiritual. Ele traz aqui a diferenciação do amilenismo para o pós-milenismo, que tem muitas pessoas que confundem as duas linhas por parecerem em alguns aspectos, mas ele vai explicar o que seria essa questão da conversão da humanidade, as coisas melhorando daqui para frente. E aí, ao final desse período considerado como milênio, a gente tem aí o retorno de Cristo. Então, a maioria das pessoas serão salvas, os sinais do milênio no século XX, a pregação para a implantação do milênio, desastres atuais que geram dúvidas na implantação do milênio, e aí tem a finalização desse capítulo, uma explicação muito boa sobre o pós-milenismo. Capítulo 9 traz um estudo sistemático da doutrina pré-milenista, o pré-milenismo histórico. E aí ele vai trazer também algumas diferenças, principalmente com relação ao dispensacionalismo, já que as duas linhas elas são pré-milenistas, porém diferem em alguns aspectos. E ele explica quais são os aspectos que diferem o pré-milenismo histórico do pré-milenismo dispensacionalista, né? A questão da tribulação, a questão da separação ou da distinção entre Israel e igreja. Então aqui ele vai explicar, olha só, permanência da igreja durante a tribulação. Quem é pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. Então ele traz aqui boas explicações sobre isso. A segunda vinda de Cristo, no pensamento pós-tribulacionista, os sinais indicando a vinda do Senhor, em especial a proximidade da grande tribulação. Poderíamos esperar
que os pós-tribulacionistas fossem fixadores de datas, mas não são, né? Então ele traz aqui boas explicações. Eu gostei muito da forma como ele coloca. Ele cita as passagens bíblicas também, que cada uma linha de pensamento defende. Como eu disse, ele faz um estudo panorâmico de cada linha. Ele não vai ser tão exaustivo assim, não é o intuito dele. Aqui é a questão do milênio, a questão da tribulação. Então, os pré-milenistas históricos são totalmente contra essa doutrina dispensacionalista. Para eles, tanto judeus como gentios formarão um só povo durante o milênio, não precisando de nenhum sistema sacrificial, tal como era feito no Antigo Testamento. Então, o pré-milenista histórico não crê na distinção entre Israel e igreja, um povo só. Que é a questão da tribulação, ele cita aqui de forma histórica, né, que a linha de pensamento pré-tribulacionista ela surgiu apenas aí no século XIX. Então ele faz um estudo aqui bem legal sobre o pós-tribulacionismo. Bom? E aí o capítulo 10, um estudo sistemático da doutrina dispensacionalista. É um capítulo bem grande, porque o dispensacionalismo ele tem muitos detalhes, né, e os detalhes às vezes passam desapercebidos. Então ele traz aqui explicações sobre as dispensações. Não tem um consenso entre os dispensacionalistas com relação às dispensações. Tem várias linhas de pensamento, né, que creem em dispensações diferentes, mas geralmente a maioria das dispensações são parecidas. A questão da distinção entre Israel e igreja, ele cita passagens bíblicas. Tá? Aqui a gente tem também as duas vindas de Cristo, né? Porque o dispensacionalista ele vai crer na segunda vinda em 2 estágios, ele explica quais são as passagens que eles usam, enfim. Então, é tintim por tintim, explicações de forma bem claras, ele não faz rodeios, ele não fica enrolando, né, aquele material que enrola, ele vai direto ao ponto, trazendo boas explicações com relação a cada linha. Aqui tem a explicação sobre a tribulação de 7 anos, né? Os dispensacionalistas, por meio de sua doutrina, defendem a opinião que a igreja é constituída pelos santos do Novo Testamento, formados por judeus e crentes e gentios crentes, a qual denominamos de Israel espiritual o corpo de Cristo, irão ser ressuscitados antes do início da tribulação, e os crentes que ainda estiverem vivos serão instantaneamente transformados e glorificados. E serão arrebatados, tá bom? Antes da tribulação. Então aqui ele faz a explicação da questão das semanas de Daniel. Aí ele vai fazer aqui uma comparação do sistema dispensacionalista com relação à tribulação e o pré-milenismo histórico. Então aqui ele faz até uma explicação de como os pré-milenistas históricos entendem essa questão das 70 semanas de Daniel. Eu não vi esse material nenhum, tá? Achei muito legal. Então aqui ele traz essa distinção. Muita gente tem dúvidas, inclusive eu tinha. E aí ele explica, né? As duas testemunhas. Aqui também ele vai trazer uma explicação de cada linha de pensamento, como os dispensacionalistas creem quais são as duas testemunhas ou quem serão, e como os pré-milenistas históricos e os amilenistas, além dos pós-milenistas, creem com relação a isso. Achei muito legal também. 144 mil. Então, muito top. Gostei muito desse capítulo. Aí o capítulo 11, ele traz aqui uma explicação dos métodos do histórico e métodos de interpretação de Apocalipse. Qual é o meio mais correto? Qual é o meio que o pré-milenista usa, que o amilenista usa e que o pós-milenista usa? Então aqui ele vai trazer tudo isso. Então tem a escola preterista, tem a escola idealista, a escola historicista. E aí combinando os métodos de interpretação, né? Então ele cita, por exemplo, que os pré-milenistas históricos, eles usam alguns métodos, né? Eles não usam um apenas. Achei bem legal isso. Capítulo 12, o Apocalipse na visão amilenista e pós-milenista. Então agora, a partir do capítulo 12, ele vai trazer como as linhas de pensamento que existem na escatologia interpretam Apocalipse. Gente, muito legal. Tinha coisas aqui que eu não sabia. Então ele vai trazer aqui como os amilenistas e os pós-milenistas interpretam o Apocalipse. Como é uma linha de pensamento muito simples, tanto pós como o amilenismo, a gente percebe que tem poucas páginas, né?
Aí agora a gente tem aqui o Apocalipse 20 na visão amilenista e pós-milenista. Também é muito simples a forma como eles entendem. Então ele vai trazer aqui uma explicação como eles entendem o Apocalipse 20. Se você quiser conhecer, recomendo a aquisição desse livro para você se aprofundar no estudo aí de Apocalipse 20. Ele vai citando verso por verso, ele vai interpretando, trazendo a linha de pensamento. Isso é muito legal e no final ele traz aqui uma conclusão. A mesma coisa ele faz no capítulo 14, Apocalipse na visão pré-milenista. E aqui ele faz uma comparação nas interpretações do pré-milenista histórico e também do pré-milenista dispensacionalista. É muito legal, né? As diferenças, semelhanças com relação à interpretação de Apocalipse 20. Então, a cronologia de Apocalipse na visão dispensacionalista. E aí o capítulo 15, Apocalipse 20, na visão pré-milenista. Na visão pré-milenista histórica, né? Então, ele vai trazer aqui verso por verso. Gente, é muitas páginas, olha só. A gente vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas, praticamente. E aí o capítulo 16 ele vai fazer a mesma coisa, Apocalipse 20, na visão pré-milenista dispensacionalista. Tem sim diferenças na interpretação e ele vai mostrar numa linguagem acessível, numa linguagem fácil, para você compreender e entender como os dispensacionalistas interpretam o capítulo 20. São várias páginas também, né? O capítulo 20 aqui de Apocalipse. No final, a gente tem as considerações finais e ele mostra que ele foi bem imparcial e o estudo, olha só o que ele vai dizer. Esse estudo serviu para intensificarmos cada vez mais a certeza que Cristo estará outra vez em corpo e em espírito em nosso meio, além de fortalecer cada um dos seus fiéis seguidores, que existe uma promessa eterna ao seu povo, a qual o reino de Deus estará presente com Cristo governando os seus leais seguidores com o nosso Senhor, nosso Salvador e Redentor. Muito top, né? No final a gente tem as referências das obras que ele consultou ou que ele indicou aqui, né, através dos comentários. E esse apêndice, gente, é muito especial. Eu acho que é a cereja do bolo do material, tá? Porque ele vai trazer um esboço de tudo aquilo que foi trabalhado no livro. Então, por exemplo, aqui tem primeiro introdução à escatologia. Tudo que ele trabalhou, todos os capítulos, ele traz esboços. Eu vou usar esse esboço para poder preparar uma aula de escatologia. Eu vou deixar salvo aqui, porque está muito bem organizado. Então, por exemplo, os temas da escatologia. Aí ele coloca, a escatologia trata do fim dos tempos ou do fim da história, tendo como destaque os seguintes temas: a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral dos mortos, o juízo final, céu e inferno, arrebatamento e o milênio. As divisões do estudo da escatologia: segunda vinda de Cristo, ressurreição geral da humanidade, o juízo final. Então ele vai trabalhando, olha só, sobre o estado intermediário, a segunda vinda de Cristo, etapas da vinda. Ele cita referências bíblicas que defendem determinado ponto. Olha só, a questão do milênio, a questão do julgamento final, céu e inferno, que é o estado final, a questão do arrebatamento, em todas as visões. Isso aqui foi um acidente, na hora que eu estava lendo, a caneta estourou na minha mão. Uma benção, ainda bem que não danificou, né, tanto, foi bem na lateral. E aí ele vai citando até o final aqui, e o final também é muito interessante, porque ele traz o resumo de cada linha, né, sobre o milênio. Aqui tem o milênio na visão amilenista, pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista e pré-milenista histórico. Os conceitos escatológicos contemporâneos, tem um resumo aqui para você fixar. E aí na página 292 ele encerra o conteúdo deste livro. Luciano Nobre Frasson, mais uma vez eu quero agradecer a você que acompanha aqui o nosso canal e agradecer ao Luciano por essa excelente obra de escatologia que serve muito para a gente entender, na minha opinião, a matéria da teologia sistemática mais complicada, que é a escatologia. Realmente não é fácil e o Luciano ele conseguiu explicar cada corrente escatológica de uma forma clara, de uma forma
coerente, imparcial, indo direto ao ponto, trazendo o que a gente precisa saber sobre cada corrente escatológica, e isso é muito bom. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.